Nós saudamos aqueles que nos assistem através desse canal com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui nesta manhã, do dia 9 de fevereiro de 2025, para ministrarmos a nossa escola bíblica dominical. A lição que nós temos é a lição de número 6. Lembrando que nesse trimestre nós estamos estudando sobre a defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Nós já tivemos 5 lições anteriores, que cada uma delas falou a respeito de uma heresia contra o cristianismo, contra a fé cristã, apresentando tanto as situações passadas, o histórico, quanto aquilo que tem se revelado nos dias atuais. E hoje, mais uma vez, na lição de número 6, a nossa lição vai dizer o seguinte, né? O filho é igual com o pai, onde nós vamos estar estudando essa relação entre Deus Pai e Deus Filho. E aqui, juntamente conosco, nós temos aqui 2 nobres pastores e professores da Escola Bíblica Dominical, o pastor Jonas e o pastor Joel. Daqui a alguns instantes eles vão estar cada um falando, dando o seu comentário inicial, mas primeiramente nós gostaríamos de chamar a cada um que está assistindo para orar ao Senhor. Vamos curvar a nossa fronte, vamos orar a Deus, pedir que a boa mão de Deus esteja sobre nós, na ministração, na condução dessa lição. Senhor Deus e Pai, nós a Te oramos, crendo, ó Pai, que o Teu Santo Espírito se faz presente neste lugar. Crendo, ó Deus, que nesta manhã nós teremos mais uma vez a Tua ação, a Tua presença para ministrar aos nossos corações. Falando-nos, ó Deus, através dessa lição, para que possamos, ó Deus, entender a respeito das Tuas verdades, das verdades bíblicas. Seja conosco, ó Deus, abençoando-nos, proporcionando-nos, ó Deus, um bom estudo, um bom ensino. É assim que nós a Te oramos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Pastor Jonas, sua saudação inicial. Eu quero cumprimentar a todos nesta manhã e convidar a todos para assistir à escola dominical. E nós estamos estudando uma lição muito importante. Gostaria que todos viessem para a escola dominical. E aqueles que não puder vir à escola, assista pelo canal. Essa é a nossa colocação. Existe 3 trabalhos durante a semana. Primeiro, escola dominical. Eu considero a escola dominical um dos melhores trabalhos. Por quê? Porque nós estamos diante do professor, teremos a oportunidade de questionarmos e tirarmos as nossas dúvidas. E o culto de ensino, e às quarta-feira, e o culto à noite, no domingo. Eu gostaria de convidar todos para estar presente na escola dominical, no culto de ensino das quartas e no culto de domingo à noite. E traga um visitante. Olha, é muito importante. Existem 2 maneiras de você ajudar o pregador. Trazendo um visitante, não conversando com ele e orando para que o Senhor venha falar ao coração e ele aceitar Jesus como seu Salvador. Então eu convido a todos para fazer assim. Convida um amigo, um conhecido, um parente, e no dia em que estiver presente, não converse, ore o período do culto, sente ao lado e ore para que o Senhor venha falar ao seu coração. Que Deus abençoe a todos. Amém, glória a Deus. Pastor Joel. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, nós estamos nesta manhã aqui para reunirmos, para estudarmos, para aprender a mais gloriosa palavra de Deus. É a maior reunião, é o maior culto das nossas igrejas,
porque nós assentamos para discutirmos a palavra de Deus, deixar clara que Deus é o nosso Deus, é o maior Deus, é o Senhor dos céus e a terra. Nesta lição, nós vamos estudar, vamos aprender que Jesus, o Filho de Deus, é igual a Deus. Amém. Não é uma lição fácil, né, pastor? Aliás, essas lições não têm sido tão simples. Termos diferentes, nomes, né, diferenciados, mas são importantes que nós aprendamos e entendamos, não para que nós, como já foi falado aqui numa outra ocasião, não é para atacar, é para defender. Naquilo que alguém chegar e vier falar assim, olha, mas tem um ensino, um ensino assim, um ensino assado, é desse jeito, você não vai atacar, mas você vai se defender. Não, mas a palavra de Deus diz isso. A minha igreja, né, onde eu reúno os nossos pastores, nós falamos, a nossa doutrina é essa. Nós entendemos assim, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Jesus como Deus, igual Deus Filho, igual a Deus Pai, Deus Espírito Santo. Nós defendemos a nossa fé, aquilo que nós cremos, aquilo que nós entendemos que é a verdade contida, toda ela, na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Não é isso, pastor? E a nossa lição de número 6, a lição dessa manhã, o filho é igual com o pai. Nós vamos exatamente falar sobre, mostrar essa relação, o relacionamento entre Deus Pai e o seu Filho unigênito, refutar algo que o autor da lição nos coloca aqui, que é o subordinacionismo, mais um termo diferente, mas daqui a pouco a gente vai entender o que significa, como ele se apresenta. Muitas vezes ninguém vai chegar, você crê no subordinacionismo? O que é isso? Não vão falar isso, mas vão ser apresentadas informações que mostram essa heresia bíblica. Então nós vamos estar apontando isso aqui e refutando-a dentro da palavra de Deus. Vamos começar então com a leitura do texto áureo e da verdade prática. Pastor Joel. Texto áureo, mas do Filho diz, o Deus, o teu trono subsistirá pelo século do século, cetro de equidade e o cetro do teu reino. Hebreus 1:8. Verdade prática. O termo teológico, Filho de Deus, é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. E se essa verdade prática nos esclarece que o Filho está desde o princípio com o Pai, ele não é inferior ao Pai, ele é igual ao Pai, porque só ele que tem esse poder, só ele que pode se declarar Deus pelos seus feitos, só ele que pode perdoar pecado, só ele que pode operar maravilha, só ele que pode ressuscitar morto. Isso é coisa de Deus. Nós estamos aqui nesta manhã para esclarecer que o nosso Jesus, o nosso Filho de Deus é igual ao seu Pai, igual a Deus. Quer falar alguma coisa, pastor Jonas? O texto-chave da lição, o texto áureo, é muito importante. Quando o escritor aos Hebreus apresenta, né, mas o Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste. Então, é muito importante esse texto-chave. E a verdade prática é uma verdade que nós devemos aplicá-la constantemente em nossa vida. Verdade prática é uma verdade que temos que aplicá-la em nós.
O que me chama a atenção, né, eu até estava comentando aqui antes, né, com os pastores, pastor Joel, é que quando nós observamos aqui esse texto em Hebreus, vamos olhando os versículos anteriores, né, o texto áureo é um versículo, mas quando nós olhamos os versículos anteriores, o autor, não vamos aqui entrar no mérito, né, o autor, né, o escritor, o autor é Deus, né, o autor é Deus, aquele que inspirou, mas aquele que escreveu aqui nós não sabemos, né? Mas aquele que escreveu aqui a carta aos Hebreus, ele vai colocando, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, né? Falou nos últimos dias pelo Filho. E aí ele vai vai apresentando Deus falando, Deus Pai, Deus Criador. E ele faz uma pergunta, olha, a qual dos anjos Deus chamou de filho? Ou a qual dos anjos Deus disse, olha, eu hoje te gerei, eu sou teu pai? Ele não falou a nenhum anjo, mas ao filho, ao primogênito, que estava com ele, a esse ele fala, fala aos anjos, adorem a ele. E aí quando ele entra nesse versículo 8, mas do filho, é Deus dizendo, Deus Pai, mas do Filho, Deus diz, ó Deus, o teu trono subsiste eternamente, para sempre. Deus Pai falando do Filho, ó Deus, ou seja, mostrando essa unidade que existe, Deus Pai, Deus Filho, um só, uma coisa só, não existe uma relação de subordinação, é uma relação de igualdade. Verdade. Deus Pai, Deus Filho, o teu trono subsiste eternamente. E a verdade prática, o interessante, né, da verdade prática e isso vai ser tocado aqui, que normalmente quando a gente fala de filho, né, é aquele que veio depois, foi gerado, veio depois, mas a verdade prática diz, não, Filho de Deus é apenas um título, porque desde o princípio, desde antes da criação do mundo, desde antes de todas as coisas existirem, o Filho já estava presente. Ele ele é, assim como Deus Pai, ele é criador incriado, o Deus Filho também é criador incriado. Ele não foi criado. Então, Deus Filho é só um título, mas ele é Deus, tanto quanto o Pai é Deus. Pastor Jonas, a leitura bíblica em classe, o senhor pode fazer para a gente? No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 10, e versículo 30 a 38. Eu e o Pai somos um, disse Jesus. E os judeus pegaram então outra vez em pedras para apedrejar. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes do meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejeis? Os judeus responderam dizendo-lhe: não apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque, sendo tu homem, te faz Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois Deus? Pois, se a lei chama Deus aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfêmia, por que dizeis, sois filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis?
mas se faço e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Olha, muito importante, no versículo 30 diz assim: eu e o Pai somos um. Olha que coisa linda, né? Eu e o Pai somos um. Então, o próprio Jesus disse claramente que ele era Deus. Então, os judeus não acreditavam. Por quê? Jesus era 100% Deus, 100% homem. Como Deus, ele era Senhor. E como homem, ele era filho. Então, é muito importante esse verso 30. Eu e o Pai somos um. Que Deus abençoe os irmãos. Amém. Pastor Joel, falar alguma coisa, comentar? A nossa palavra-chave da nossa lição aqui é união. Tá? Isso indica que o Filho e o Pai é um, como está no versículo 30. Em toda a Bíblia, você não vai achar nenhum discordando do outro, nenhum tendo inveja do outro, nenhum contradizendo o outro. Tá? O que às vezes muita gente não consegue separar é do Jesus Cristo Deus e do Jesus Cristo homem. E quer ensinar Jesus Cristo homem como Jesus Cristo Deus ou vice-versa. Aí está a questão de surgir até algumas heresias. Perfeito, perfeito, pastor Joel, é isso mesmo. E a lição, ela vai tocar muito nisso, porque isso tanto se manifestou no passado. Você vê que entre os próprios fariseus, né, eles, aqui o texto mostra, como é que você vai falar que você é Deus, se você é homem? Estou te vendo aqui, estou tocando em você, nós vamos te apedrejar, blasfêmia. Muitas passagens vão mostrar isso, que a grande questão dos judeus era como eles estavam ali vendo Jesus caminhando, Jesus andando, não, como é que tu te fazes Deus, dizes que Deus é teu Pai, né? E aí eles vão, essa era foi a grande crítica dos judeus, a grande questão deles contra Jesus, porque eles não aceitaram, não conseguiram aceitar um Deus que se esvazia, que sendo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou a si mesmo. E ele faz o quê? Assume a forma de homem, mais do que homem, servo, escravo. Ele se faz homem, servo, escravo. Para quê? Para mostrar a nós que era possível, para ser o nosso resgatador. Isso é importante, isso é interessante. Então, eles viam lá, não, é homem, você é homem. Mas Jesus coloca, vocês não estão vendo as obras? O pastor Joel falou assim, quem pode perdoar pecado? Deus, e ele perdoava pecados. Quem é que podia fazer alguém ressuscitar? Deus, e ele ressuscitava. Quem é que podia fazer milagre? Deus, e ele fazia. Não é isso, pastor? O homem Deus. Quando baixaram aquela cama, lá onde Jesus estava pregando, as primeiras palavras de Jesus foi qual? Perdoados são os teus pecados. Os judeus que estavam ali disseram, quem é que pode perdoar pecado? Só Deus pode perdoar pecado. Então Jesus disse, olha, para provar que eu sou Deus, e que como Deus eu tenho poder nos céus e na terra, eu te digo, paralítico, levanta e anda. Ele provou que era Deus. Eu acho muito importante essa passagem. Inclusive, eu gosto muito dessa passagem. Uma certa feita, eu estava evangelizando e um senhor disse para mim, ele conhecia a Bíblia, a palavra. Ele disse assim, o senhor tem filho? Eu falei, eu tenho 2. Aí eu perguntei a ele, e o senhor? Ele disse assim, eu também tenho 2.
Aí ele disse assim: como pode Deus, tendo um único filho, entrega para morrer por nós? Eu disse assim para ele: mais uma prova que Deus é muito melhor do que eu, o senhor entregaria? Ele disse assim: não, eu também não. Então, aí eu falei para ele: só tem uma coisa. Quando Jesus falou para Nicodemo, era príncipe dos judeus, ele disse assim, Nicodemo foi ter com Jesus e perguntou, né, a Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Jesus disse: necessário é nascer de novo. Então, para ver Deus, o próprio Jesus, sendo Deus, mandou que a humanidade nascesse de novo. Graças a Deus que nós já nascemos de novo. Louvado seja o nome Glória do Senhor. a Deus. Glória a Deus. Bom, vamos aqui então adentrar na nossa lição, né? Você que tem a revista, que está nos assistindo na sua casa, vamos entrar na lição. Nós temos aqui a lição, como todas as outras lições, né? Tem a introdução, né? E depois nós temos 3 tópicos divididos em alguns subtópicos. A introdução da nossa revista, ela diz o seguinte: essa porção bíblica do Evangelho de João é uma das mais contundentes em mostrar que o Filho é igual ao Pai. Afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não o próprio Deus, é uma contradição em si mesma. O embate de Jesus com os religiosos do Templo de Jerusalém revela essa verdade. É isso que a presente lição pretende mostrar e explicar com sólidos fundamentos escriturísticos. Então, o que essa lição ela vai passar para a gente é que Jesus é o Filho de Deus e é o próprio Deus. Ele não é uma pessoa, ele é uma das 3 pessoas da Trindade, mas não é apartado. Não é apartado, não foi gerado, ele é o Filho de Deus, sendo ele o próprio Deus. Então, existem algumas correntes filosóficas, ideológicas, né, outras religiões que vão trazer Jesus de uma outra forma, vão ver Jesus de uma outra forma, como subordinado a Deus, não Deus, mas nós estamos aqui para refutar essas heresias e poder declarar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o próprio Deus. Deus Filho, o próprio Deus. Porque eu e o Pai somos um. Ele mesmo falou, eu e o Pai somos um. O tópico 1 vai dizer: a doutrina bíblica da relação do Filho com o Pai. Subtópico 1, ideia de filho. O conceito de filho no pensamento judaico implica a igualdade com o pai. Uma das ideias de filho na Bíblia é a identidade de natureza. Isso pode ser visto no paralelismo poético do salmista: que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Salmos de número 8, versículo 4. Esse paralelismo é sinonímico, em que o poeta diz algo e em seguida repete esse pensamento em outras palavras. A ideia de homem mortal é repetida em filho do homem. Outro exemplo encontramos nas palavras de Jesus: assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Mateus 23, 31. Isso porque os escribas e fariseus consideravam os matadores dos profetas como seus pais. Mateus 23, 29 e 30. Veja que interessante, ele está aqui falando a respeito da ideia de filho. O pensamento judeu, o pensamento judaico, e que não é diferente do nosso pensamento humano falando. O filho é gerado, né? O senhor falou aqui, 2 filhos. Eles vieram após, foi uma ação sua que concebeu, né? A partir da sua ação, vieram seus 2 filhos. Eles, de certa forma, hoje já estão crescidos, né? Já estão crescidos, mas ainda assim subordinam o seu senhor. Se o senhor falar
duro, eles atendem, não atendem? Com certeza. Com certeza. Há uma subordinação de paternidade. Mas na questão entre Deus Pai e Deus Filho, essa relação não é uma relação de subordinação. A relação não está, eu mando e você obedece. Não é isso. Não é essa a ideia. Deus mandou, o Filho obedeceu. Deus Pai mandou, Deus Filho obedeceu. Não é essa. É uma relação, como o pastor já falou, de unidade, de comunhão de interesse, comunhão de natureza, comunhão de todas as coisas. Eles trabalham e cooperam para um fim único, um propósito único. Se nós estivermos aqui, nós três, o pastor Joel puxar de um lado, eu falar assim, não, pastor Joel, não é assim. Não, é de outro lado. Não, é assim, não, é assado, é assim, assado. A gente vai conseguir chegar num fim? Lugar nenhum. Então, Deus Pai, Deus Filho, eles trabalham dessa forma, cooperando de formas diferentes, mas sendo eles Deus para o propósito maior, que é a salvação nossa. A ideia de filho é a mesma natureza, a mesma essência, o DNA de Deus. Só Jesus tem o DNA, porque ele é o único filho. Então, só Jesus tem o DNA de Deus. A ideia de filho é a mesma natureza. Então, é muito importante isso, nós analisarmos a natureza de Jesus, é igual a de Deus. E ele, quando ele subiu, ele disse, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Então, como homem, ele estava limitado, mas como Deus, ele era Senhor. É isso mesmo, né, pastor Joel? Exatamente. O que intriga muita gente, que os pensamentos estão muito atrás ainda, porque o Filho de Deus, para os judeus, ele ainda é prometido, porque estão vivendo a antiga letra, mas nós já estamos vivendo a revelação da letra. É verdade. E esse debate que nós estamos fazendo aqui hoje, exatamente, que é um espírito de judaísmo que encarne muita gente que quer voltar a viver aquilo que está escrito lá atrás, a sombra que ainda não foi revelada. Mas nós estamos vivendo a revelação. É verdade. Graças a Jesus por isso. É isso aí. Amém. Glória a Deus. Vamos continuando aqui, né? O significado teológico é o subtópico 2. Indica igualdade de natureza. Como o senhor falou, né, pastor Jorge? Igualdade, mesmo DNA, natureza. Indica igualdade de natureza, ou seja, mesma substância. A substância de Deus Pai é a mesma substância de Deus Filho e é a mesma de Deus Espírito Santo. É o que acontece com Jesus. Ele é chamado Filho de Deus no Novo Testamento porque ele é Deus e veio de Deus. Jesus mesmo disse, eu saí e vim de Deus. Olha João só. 8,42. Pode falar, pastor. Saí de Deus e vim ao mundo. Agora deixo o mundo e volto, reassumo a minha condição eterna. Olha como é que é importante. Exatamente. Ele estava com Deus, com Saiu. Deus, ele saiu com um propósito divino, de vir fazer a sua obra, o projeto de Deus realizar, realizou, o que ele fez? Está realizado, está consumado, tudo está consumado, e agora? Ele reassume a eternidade. Louvado seja o nome Cumprindo do o seu Senhor. ministério, voltou para Deus. É isso aí. Quando Jesus declarou, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também, João 5,17, estava declarando que Deus é seu Pai. No entanto, os seus interlocutores entenderam com clareza meridiana que Jesus estava reafirmando a sua deidade, pois dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. João 5,18. Quer fazer um comentário, pastor Joel? Ok. Subtópico 3, o filho é Deus. Subtópico 3, o Filho é Deus.
Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única do Filho unigênito com o Pai. A expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo. Essa verdade está mais clara na Bíblia que o sol do meio-dia. Por isso é estranho como pode haver tantos debates sobre o tema. O texto sagrado, mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino, que está em Hebreus 1:8, é o mais crucial, pois é uma citação direta de Salmos 45, 6 e 7. É importante prestar melhor atenção naquelas passagens conhecidas dos crentes. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo, o cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Salmos 45, 6, 7. E olha o que o comentarista que vai falar, que interessante aqui, ó. Que história é essa de um versículo, né? Ele até faz uma pergunta, que história é essa de Deus do versículo 7 estar ungindo o Deus do versículo 6? Isso tem intrigado alguns rabinos desde a antiguidade, mas não intriga mais a gente, né? A gente não está intrigado com isso. Mas a Epístola aos Hebreus traz explicação, revela que Deus, nessa passagem, é uma referência a Jesus. Ou seja, Deus Pai, Deus Filho, se relacionando, a relação de unidade, um ungindo o outro. A explicação está em Hebreus 1:8, trata-se do relacionamento entre o Pai e o Filho, e que a unidade de Deus é plural. É uma unidade plural, não é uma unidade individual. Eu sou eu aqui, o senhor é o senhor, mas a unidade é diferente. É uma unidade plural, é uma unidade que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, três pessoas, a Trindade, subsistem de uma forma plural, que são Deus. Deus ele veio procurando meio de salvar o homem, pelos patriarcas, pelos sacerdotes, pelos profetas. No Novo Testamento, ele fala disso. Primeiro, como é que diz o versículo 1 de Hebreus? No princípio, o Senhor falou pelos seus ungidos, pelos seus profetas. Agora, nesse tempo, ele está falando pelo seu Filho Jesus. Só ele que tinha esse poder para salvar a humanidade. Não é para salvar uma nação, para salvar todos os homens que quisessem ser salvos. Isso já justifica que ele é Deus, porque só ele pode salvar. E o próprio Deus diz isso na sua palavra. Nos últimos tempos, ele é o Salvador da humanidade. O Filho de Deus, desde sempre e para sempre. Ele é Filho e é Deus. Filho é Deus, desde sempre e para sempre. É diferente, né, do nosso pensamento natural, o nosso pensamento normal. Esse primeiro tópico aqui, ele está tentando mostrar, está nos mostrando que essa relação de paternidade, digamos, vamos colocar esse termo aqui, de paternidade bíblica, Deus Pai, Deus Filho, não é a relação de paternidade que nós temos aqui entre nós humanos. O filho aqui é gerado, ele é um fruto, ele é um secundário meu, que era isso que reinava no pensamento judaico. E aí daí que vem aquele termo que nós já falamos aqui no início, que vai ser comentado, subordinacionismo. Porque não, é o meu filho, nós falamos assim, né? Os pais falam isso, não, ó, eu sou seu pai, obedece, subordinado. Mas não existe essa relação entre Deus Pai e Deus Filho. Ó, Deus não chega assim, ô Jesus, você é meu filho, me obedece. Porque não é essa relação, não é a mesma relação entre nós, pais, com os nossos filhos. Não é esse tipo de relacionamento. Jesus, ele é incriado, ele estava com Deus desde o princípio. Ele vem da parte de Deus, ele não vem nascido, não vem nascido de Deus, ele vem da parte de Deus, ele desce
para resgatar a humanidade. E depois ele volta para Deus. Quando os judeus começaram a questionar a respeito de ser Jesus Deus, eles não entendiam, porque Jesus falou: eu e o Pai somos um. Quando ele faz a oração: Pai, eu quero que eles sejam um, como eu e tu somos um. Eles não entendiam a matemática de Deus. Eles começaram então a questionar e disse: não, esse homem, ele não tem nem 50 anos, como é que ele é filho de Deus? Como é que ele conheceu Abraão? É verdade, é verdade, Então, isso mesmo. Não tem nem 50 anos, e eles não entendiam que existe coisas que o homem não é revelado. Então, só é mesmo revelado pelo Espírito Santo. Glória Então, a Deus. muito importante isso. Glória a Jesus. Antes que Abraão era, Jesus disse: eu sou. E os judeus entendiam esse título. O eu sou. O eu sou. Eu sou era o Deus maior. Até o faraó, lá no Egito, entendeu quando ele perguntou a Moisés: Moisés, quem que te mandou? Não era qualquer um que falava com o faraó, tá? Não era qualquer um que disse assim. Chegava na barba do faraó, tinha que olhar da barba para baixo. Mas Moisés respondeu: o eu sou me enviou. Aí Faraó acordou: oxa, eu já ouvi falar, aqui tem muitos deuses, mas sempre quando eu ouço deste Deus, eu ouço que esse Deus é maior do que todos os deuses. Aí Faraó mandou chamar alguém para conversar com Moisés, porque como rei, ele não sabia como discutir sobre o Deus maior. Amém. Interessante, o pastor Joel, que, né, a gente estava discutindo aqui antes de iniciarmos, né, e o pastor Jonas aqui entrou exatamente no texto em que Jesus vai orar pelos seus discípulos, né, ele vai falar dessa unidade que existia dele, Deus, Jesus Cristo, Deus Filho com Deus Pai, e ele ora pelos discípulos para que isso também fosse, essa unidade também acontecesse entre nós, homens, entre seus discípulos. E o senhor estava falando sobre isso, né, pastor? Sobre essa oração de Jesus. Olha, eu oro para que, assim como, né, eu e tu, ó Deus, somos um, eles também... Porque ele sabia que a igreja vitoriosa não é a igreja que tem um título bonito, mas é a igreja que tem uma união grande. Salomão falou muito na formiga. Por que a formiga é pequena e carrega coisas grandes? Porque há união na formiga. Uma corta a folha, quando aquela folha cai ao chão, olhando-se e dizendo: é impossível uma formiga mexer com essa folha. Mas vem 10, vem 100, vem 200. Daí a pouquinho, a folha está sendo levada. Tá? Assim é a igreja. Ela só é forte se ela for unida. Quanto mais união, mais força. Glória. E Deus reconhece esse poder da unidade. O episódio de Babel. Sim. Quando o homem se junta, mesmo nós homens, né? Quando nós nos juntamos num propósito, Deus sabe o poder, Deus sabe tremendamente o poder da unidade. Claro, porque Ele é uma unidade plural, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Ele sabe o poder que isso tem. Quando Ele viu os homens lá se juntando, não, com um pensamento só, nós vamos construir uma torre. Ele falou assim: opa, eu vou descer, eles vão longe. Então, com unidade, eles vão longe, deixa eu desfazer esse negócio aqui, porque senão não vai dar certo. Eles vão o que eles estão intentando, eles vão chegar. Então, deixa eu confundir, para poder acabar com esse negócio. Vamos lá. Vamos continuar, então, aqui. Eu sei que o assunto é bom, sempre surge alguma coisa a mais. Mas agora, passando agora para o tópico 2 da nossa lição, a heresia do subordinacionismo. Agora nós vamos entrar nesse termo, subordinacionismo, de onde que ele vem. E aí o subtópico 1 diz Orígenes. O subordinacionismo é toda doutrina que declara ser o filho subordinado ao pai, ou um Deus secundário, ou menos divino que o pai.
Os monarquianistas dinâmicos ou adocionistas e os arianistas são os principais representantes dessa heresia. Mas Orígenes, de 185 a 254, foi o seu principal mentor. Então, Orígenes foi um dos... Ele é considerado um dos pais, né, um dos pais da igreja, né, dos pais do cristianismo, lá do ano 185 a 254. Há na vastíssima e complexa produção literária de Orígenes ideias de acordo e contrárias à ortodoxia da igreja, como também ideias neoplatônicas e obscuras, de modo que, desde a antiguidade, os estudiosos do assunto estão divididos. Ele, Orígenes, né, exerceu grande influência no Oriente por mais de 100 anos. Nas controvérsias em Niceia, havia os que apoiavam Ário, usando Orígenes como base, como também os que apoiavam Alexandre, opositor de Ário, também se baseando no mesmo Orígenes. Segundo seus críticos, parece que a trindade defendida por ele era subordinacionista. O Filho subordinado ao Pai e o Espírito Santo subordinado ao Filho. No entanto, a Bíblia revela a igualdade das três pessoas da Trindade, e aí Mateus 28, 19, a grande comissão, e o 2 Coríntios 13, 13, que é a bênção apostólica. Então, na verdade, esse Orígenes, né, que é um dos precursores, dos pais da igreja, mas... Como eu já até tinha dito aqui, né, teologista escreve a lápis. Então, muitas vezes as ideias que nós temos, a palavra de Deus, a revelação, a iluminação vão mostrar que elas estão equivocadas. E esse Orígenes, apesar de ter muitas ideias de acordo com a igreja, muitos princípios que estão de acordo com a nossa ortodoxia, com a nossa forma de ler, entender, crer e pensar a palavra de Deus, há outros que estão fora. E um desses é o subordinacionismo, que ele, Orígenes, ele entendia que Deus Filho está abaixo do Deus Pai. E, por sua vez, o Deus Espírito Santo estava abaixo do Deus Filho. Então, é como se fosse o Deus de primeira grandeza, o Pai, o de segunda grandeza, o Filho, e de terceira grandeza, o Espírito Santo. É isso que a Bíblia mostra, pastor Joel? Não. Nós estudamos o Deus Trino na lição de número 4. E ela mostra Deus é Deus, Jesus Cristo é Deus, o Espírito Santo é Deus. Os três são Deus iguais um ao outro, com a mesma maneira de pensar, a mesma maneira de agir, a mesma maneira de trabalhar. É bem por isso que o seu ministério é glorioso, cada dia mais glorioso. Eu achei muito importante a colocação que você, pastor Júlio, falou a respeito de teologia feito a lápis. Eu gostaria que você falasse mais um pouquinho sobre esse pensamento. A ideia da teologia feito a lápis é a ideia de que, a respeito dos conceitos, a respeito de Deus, a respeito da Bíblia, a respeito de tudo aquilo que se refere ao divino, a nossa capacidade de pensar, de juntar os neurônios, de estimar, de prever, ela é tão pequena que tudo aquilo que nós muitas vezes entendemos, eu fiz um estudo, aí a pessoa vai, pega um estudo, junta o novo com o velho, versículo aqui, vai traçando palavra e cria uma ideia. Deus é assim, assim, assado. Deus tem isso, esse é um atributo de Deus por causa disso, por causa daquilo outro. E, na verdade, daqui a pouco Deus se revela de uma outra forma e vai dizer o seguinte: não, meu filho, não é assim não, você entendeu errado. Eu sou muito além daquilo, sou muito superior a isso que você está imaginando. A sua capacidade de raciocinar, tentar racionalizar. Gente, imagina nós tentando racionalizar a mente de Deus.
Como nós conseguimos? Então, aí você vai lá e escreve na caneta. Então, e aí depois a caneta não apaga. Então, a ideia de fazer a lápis é, faça a lápis, teologia você faz a lápis, porque daqui a pouco, mais para frente, você vai acabar vendo que você vai precisar apagar, porque Deus é muito superior àquilo que você imaginou, àquilo que você pensou. Então, teologia é feita a lápis, porque em um momento você acha que sabe tudo, acha que que conhece tudo de Deus, dos céus, da eternidade, do cristianismo, de igreja, você acha que sabe, mas no final das contas Deus vai te mostrar que tudo que você acha que sabia ou era muito pouco, ou era nada, ou ainda era errado. Apaga e escreve de novo. Eu estou lendo um livro, já li 2 vezes, do Antônio Gilberto. Inclusive, eu te emprestei, né? Lembro. É muito importante. Ele disse nos seus comentários que nem tudo ele sabe. Tem coisas que um grande mestre, catedrático, porém, ele diz que nem tudo ele sabe. Tem coisas que fica a desejar. E quando é que nós vamos saber disso, pastor Joel? Irmãos, as grandes heresias, elas sempre nascem dentro da igreja com pessoas que se julgam muito sábios. Tá? O inteligente é aquele que se julga aprendiz, tanto na vida espiritual, como na vida profissional, na vida social. Nós precisamos nos considerar incapazes de saber tudo, porque só há um que sabe tudo, que é Deus. Tá? Só há um que sabe tudo, esse Espírito Santo que está junto com a igreja. Por isso, de vez em quando, eu falo com os irmãos da escola dominical, me ajuda, confere aí, vê se está certo, porque nós somos passíveis de erro, podemos errar, tá? Agora, não podemos, no erro, formar ali uma doutrina, igual o Ares e outros que nós estamos estudando, que quis implantar uma verdade. Nós não somos donos da verdade. A verdade, ela foi feita para nos ensinar. Cabe a nós agora nos amoldar a ela. Tá? Glória a Deus. Nós somos como uma cera do artifício. Precisamos estar amoldando as coisas da Bíblia Sagrada. Ela não tem adaptação para nós. É nós que vamos nos adaptar a ela. Tá? E esse Ares, ele era obreiro, né? Era um presbítero, ou seja, um ancião. Ele era um homem de peso. Ele começou ensinando heresia. É muito perigoso. Então, o homem não sabe tudo. Por isso que eu aconselho quando, nas quarta-feiras de ensino, se você, meu irmão, vier e o mensageiro que estiver entregando a mensagem, ele falar alguma coisa que você não entendeu, pergunta a ele, olha, eu não entendi esse assunto, gostaria que você me explicasse, porque o obreiro não sabe tudo. Muitas das vezes, quem está ministrando, ele tem que ter hombridade para dizer que não sabe e apanhar conhecimento com outro, né? E se ele não souber responder, não tiver a resposta na hora, ele diz, olha, eu vou pesquisar e depois eu te trago a resposta. Que Deus abençoe. É por isso que os de Bereia foram louvados, né? Porque quando chegava alguém lá, espera aí, vamos ver se é isso mesmo. Vamos ver se está certo. Vamos ver se está certo. Eles não aí. caíam em qualquer um que via com lábia, falando bonito, palavras, não. Eles vão ver se é isso mesmo. Aí eles foram louvados por isso. E é isso que nós temos que fazer também. É verdade. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Subtópico 2. Eu vou falar o 2 e o 3, já vou logo na passada só do subtópico 2 e 3 aqui, ó.
O subordinacionismo foi, nos séculos II e III, uma tentativa, ainda que equivocada, de preservar o monoteísmo, mas que negou a divindade absoluta de Jesus. Seus expoentes consideravam Cristo como Filho de Deus, inferior ao Pai. Eles afirmavam que o próprio Cristo declarava sua inferioridade, e isso eles o faziam com base numa exegese ruim e numa interpretação fora do contexto de algumas passagens dos evangelhos. E aí os métodos usados pelos subordinacionistas. Já estudamos até agora o ensino bíblico sobre Jesus como verdadeiro homem e ao mesmo tempo verdadeiro Deus. Somente ele é assim, e ninguém mais no céu e na terra possui essa característica. No entanto, os subordinacionistas pinçam as escrituras, né? Eles vão lá, pinçando, esse é o problema de você ficar... Vamos ver se aqui, ó. Pinçam as escrituras aqui e ali, se utilizando das passagens do Novo Testamento que apresentam o Senhor Jesus como homem, e descartam e desconsideram as que afirmam ser Jesus o Deus igual ao Pai. Então, os subordinacionistas, né, e o subordinacionismo, ele surge daí. E, normalmente, essas teorias, essas heresias, elas surgem... Esse é o grande problema. Esse versículo aqui, não, eu tenho uma ideia. Normalmente a pessoa já tem uma ideia, aí ele pega um versículo que casa com aquela ideia, pronto, está aqui, ó, pronto, aqui, ó, está confirmado o que eu estou pensando, ó, que está escrito na palavra de Deus. Então esse é o grande problema. As heresias são formadas muitas vezes assim, por textos sem contexto, virando pretexto para as heresias. Então o subordinacionista é isso. Subordinacionistas, a ideia do subordinacionismo foi criada a partir disso, de textos que vão trazer, que vão mostrar Jesus como homem, e aí descarta aqueles que mostram Jesus como Deus. Por exemplo, né, alguns exemplos aqui de texto, né, Lucas 24, 39, quando Jesus aparece, né, e Jesus vai falar assim, Timóteo, aqui, ó, não é espírito não, ó, que discípulos, não é espírito não, ó, tem carne, o espírito tem carne, o espírito tem osso, então eu não sou espírito. Então você não é espírito, ele é homem. Tem carne, tem osso. Atos 2, 22, por exemplo, quando os discípulos vão dar testemunho, vão falar assim, ó, porque esse Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, varão é homem, então daí a pessoa pega esse texto, varão aprovado, então ele era um homem importante, mas era um homem aprovado por Deus. O próprio texto de 1 Timóteo 2,5, né, Jesus, nós temos um só mediador, Jesus Cristo, homem. Então, aí, muitos desses textos vão ser usados pelos subordinacionistas para dizer, ele era homem, ele era um homem. Importante? Sim. Profeta? Sim. Fez coisas? Fez. Mas era homem, não era Deus. E aí esquece de todos aqueles versículos importantes que a Bíblia vai dizer, vai mostrar que ele era Deus. Como o que nós lemos aqui, né? O pastor Jonas leu, eu e o Pai somos um. Pastor, como é que vou falar que eu e Deus Pai são um? Isso é uma heresia que já vinha desde os dias de Jesus, porque Jesus, quando sentou com os discípulos e fez aquela interrogação, o que diz o homem ser o filho do homem? Alguns dos discípulos disseram, o senhor é profeta, o senhor é um grande intérprete da lei. E vocês, o que diz que eu sou? Só Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, essa revelação não é da carne nem do sangue, essa veio de Deus para você, Pedro. Foi Deus mesmo que se revelou. Esta é a verdade. Derramou sobre você. Mas até então não tinha ninguém para responder. Pedro era mais ousado, havia respondido errado, mas respondia. Esse é o dilema. Faça errado, mais fácil. Se respondesse errado, Jesus ia consertar. Mas ele respondeu certo e Jesus louvou e disse, é isso mesmo, Pedro. Outra coisa interessante, e a mulher samaritana? A mulher
a progressão da mulher samaritana. Você é um homem, é um judeu. Aí começou assim, como tu sendo judeu, né, vem a mim que sou mulher samaritana. Aí daqui a pouco ela, não, é um profeta. Vejo que tu és profeta. Opa, já subiu um degrau. Quando ela vai anunciar, que ele fala assim a verdade, olha, achei um que me falou toda a verdade, tudo que eu tenho feito. Não é ele o Messias, não, acho que ele é o Messias. É ele é o Messias. Vamos lá, vamos ver ele, porque ele falou tudo. Ele é o Messias. Progressivamente. Então, como o senhor falou, pastor Joel, às vezes você vai... A ideia é melhorando. O Pedro, ele foi lá, errou muitas vezes, mas ali ele recebeu revelação, acertou na mosca. É verdade. Então, eu trago aqui também, um interessante, o texto que eu acho, eu gosto muito, a carta de Paulo aos Filipenses, ela é muito linda. A Bíblia toda, né? Mas a carta de Paulo aos Filipenses tem textos assim que me chamam muita atenção. A carta do amor de Paulo. Ela é maravilhosa. Então, e vocês vejam aqui, de sorte que haja em vós, né, capítulo 2, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, então ele começa, ele sendo em forma de Deus, ele é Deus, só que não teve por usurpação o ser igual a Deus. Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então ele se fez semelhante aos homens. O Criador se fez em forma de criatura. Ele se fez em forma de criatura para salvar a criatura. E Paulo, ele conheceu Jesus numa revelação. Ele não conheceu Jesus carne como os discípulos. Ele conheceu numa revelação um Jesus Cristo já, nem só ressuscitado, já conheceu Jesus glorificado. Aquele Jesus, quando ele viu, ele caiu por terra, porque o Jesus ressuscitado, tocaram nele, comeram com ele, conversaram com ele, mas o glorificado não, o glorificado, quando ele viu, caiu por terra. Aconteceu a mesma coisa de João lá na ilha, quando eu vi cair de joelhos, porque era forte a sua presença. Foi esse Jesus Deus que Paulo encontrou. Por isso ele fala com muita propriedade desse Jesus Cristo Deus. É isso aí. Então, quer dizer, você vê Jesus Deus, ele se aniquila, ele se faz homem, desce para salvar a criatura, mas depois, o que ele faz de novo? Tetelestai, está consumado, o que ele faz? Assume novamente, e Deus ele dá um nome que está acima de todo nome, qual toda língua confessará, todo joelho se dobrará, porque aí agora ele volta à sua condição, à sua natureza, que nunca deixou de ser a sua natureza. Foi ele que, digamos assim, cobriu a sua natureza, esvaziou para se tornar como homem, para poder ser tocado, abraçado, comer conosco, passar as nossas dores, sofrer, tomar chicotada, ser pregado na cruz para dizer: sofri, mas venci. Sofri como homem, mas venci. E nós também podemos vencer. Engraçado, irmão Júlio, enquanto muitos homens, até letrado, conhecedor das Escrituras, principalmente no Antigo Testamento, não reconhecia Jesus como Deus. Mas Satanás, quando viu Jesus lá em Gadara, disse: "Ih, filho de Deus, vieste nos atormentar antes do tempo." Eles conheciam Jesus. Conhecia mais do que nós. Na verdade, a cultura do Satanás já está acima da nossa. Tá? Se nós combatermos contra ele com a nossa mente, com a nossa cultura, com a nossa força, nós não vamos vencer. Nós só vencemos pelo poder que Jesus nos deu. Amém. Glória a Deus. Tópico 3, já que caminhando para o fim, né, caminhamos para o fim. Tópico 3, como o subordinacionismo se apresenta hoje. Então ele vai apresentar dois contextos, o contexto islâmico e o movimento das Testemunhas de Jeová.
No contexto islâmico, o islamismo não considera Jesus como filho de Deus, mas como Messias. É uma controvérsia, existe uma controvérsia, né? Porque não é um Messias salvador da humanidade, não é a ideia de Messias salvador da humanidade. É uma outra espécie de Messias, não é o Messias nosso, o Messias cristão, salvador do homem, não é isso. Mas como profeta, ele é mais conhecido como profeta, é um grande profeta. E coloca Maomé acima dele. Nenhum cristão tem dificuldade de detectar o erro de doutrina. O Alcorão afirma que é blasfêmia dizer que Jesus é o Filho de Deus. Isso com base numa péssima interpretação, pois significaria uma relação íntima conjugal entre Deus e Maria. O mais grave é que seus líderes afirmam que os cristãos pregam esse absurdo. Lamentamos dizer que até mesmo Satanás e os seus demônios reconhecem que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. A expressão Filho de Deus, no Novo Testamento, significa a sua origem e a sua identidade, e não segue o mesmo padrão de reprodução humana. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Então, no contexto do islamismo, né, Jesus não é visto como Filho de Deus, como um Deus. É um profeta, até um grande profeta, mas está abaixo até inclusive de Maomé, que Maomé é o criador do islamismo. Quer comentar alguma coisa, pastor? Não? Só que na tumba de Maomé está escrito, jaz aqui um grande profeta. E na de Jesus, se você entrar hoje lá, ainda ouve sua voz. Ele não está aqui, já ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas é bom a gente citar aqui que o islamismo é a segunda maior religião do mundo, ganhando adeptos. Está em franco crescimento. 1,9 bilhão de pessoas. O cristianismo tem aproximadamente 2,4, 2,5 bilhão de pessoas. E o islamismo tem 1,9. Crescendo perto da gente. Há informações, há notícias aí, a Argentina muito forte no islamismo, né? É lógico que o forte deles é o norte da África, norte da África é muito forte, e a Ásia, o Oriente Médio, ali aquela parte do Oriente Médio, os palestinos, na região da Arábia, que é onde surgiu, né? Surgiu na Arábia, é uma religião monoteísta, abraâmica, eles creem, conhecem Abraão, Moisés, porém, eles não têm Jesus como Filho de Deus, é um profeta. Maomé é superior. Maomé, o criador que criou esse islamismo no ano de 622, na era cristã, é maior do que Jesus Cristo. Jesus Cristo está abaixo de Maomé, é um profeta, mas só isso. O apóstolo Paulo disse assim: se vier um anjo e pregue outro evangelho, seja anátema. E no ano 622 surgiu Maomé, né, pregando o evangelho, outro evangelho, anátema. Anátema. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, com essa ideia, porque está crescendo, está difundindo, mas em nome de Jesus nós estamos debaixo da palavra de Deus, e nós entendemos que o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus Triuno. Terminando aqui, 2, o movimento das testemunhas de Jeová. Esse já é um movimento ainda mais recente, já é de 1800 e pouco, 1850, 1870, dessa época de 1870 nos Estados Unidos, e que também está aí, crescendo também, muitos adeptos, não tanto quanto o islamismo, mas também tem uma quantidade boa. Este confessa publicamente que crê na existência de vários deuses. O Deus Todo-Poderoso, Jeová, depois o Deus Poderoso. Olha aqui, Deus Poderoso, D minúsculo, tá? É um D minúsculo. Tem um Deus, tem o Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso. Então, quer dizer, um Deus de primeira grandeza, o Deus Pai, Criador. Depois vem um Deus
inferior, com D minúsculo, Jesus. Então você vê que eles creem em Jesus, mas é um Deus poderoso. Segunda categoria. Segunda categoria. E em seguida, outros deuses menores, incluindo bons e maus. Mas a fé cristã não admite a existência de outros deuses. É verdade que a Bíblia faz menção de deuses falsos. Nós acreditamos, existem outros deuses falsos. Tem muita gente então acreditando em Deus. Não, então não é Deus. Tem muita gente que o dinheiro é Deus. Um Deus falso, porque consegue comprar tudo, fazer tudo. Tem muita gente que dinheiro é Deus. Pessoas são endeusadas. Nós vivemos uma cultura de endeusamento de pessoas. Não, aquele influenciador que me influencia, eu sigo os passos dele. Gente. Até cachorro está virando. É verdade que a Bíblia faz menção de deuses falsos. Se são falsos, não podem ser Deus. Declara o apóstolo Paulo: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. 1 Coríntios 8,6. Eis uma boa pergunta que incomoda as testemunhas de Jeová: Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? Então, é uma pergunta a ser feita a eles. Então, é também, os testemunhos de Jeová, né, eles têm uma Bíblia própria, né, uma tradução própria. Né, Novo Mundo, a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Eles são restauracionistas, né, acredito que vai haver uma restauração, né, dos primórdios, e não trinitário. Eles não acreditam na Trindade. Por isso há Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus abaixo, e tem outros deuses aqui de, né, uma categoria inferior. Isso é importante. Então, são religiões, são 8, quase 9 milhões de adeptos. Quase 9 milhões de adeptos pelo mundo. Em mais de 200 países eles estão presentes, 240 países, quase 9 milhões de adeptos, a maioria nos Estados Unidos, onde surgiu, mas é algo que a gente vê por aqui. Nós temos aqui, né, muito. E se você for debater com um deles, se você não tiver muito bem fundamentado com a palavra de Deus, não tiver, como o pastor Jonas falou, frequentando a escola bíblica, vindo aos cultos de quarta-feira, eles colocam no bolso ou não colocam? Coloca. Sim. Porque eles têm fundamento, eles vêm com conversa, eles sabem o que dizer, o que declarar. Então nós estamos estudando isso, não é à toa, é para nós entendermos a nossa identidade como cristãos, como assembleianos, para podermos refutarmos, defendermos a nossa fé. Amém? Amém. Nós estamos terminando, né? Terminando o tempo, já estamos aí passando já um pouquinho do horário, não muito. Um pouquinho só. Pastor, suas considerações finais, pastor Jonas. Eu quero agradecer a todos os irmãos que estão presentes nessa escola e vamos caminhar. Vamos ter muito cuidado com heresias, porque está surgindo a todo momento e é muito sério. Estamos vivendo os últimos momentos na Terra. Então, o diabo está a todo vapor, tentando, com heresias, minar as igrejas. Então, temos que ter muito cuidado. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Que Deus abençoe a todos. Nós queremos reforçar a palavra do pastor Jonas, convidando a todos para a nossa escola bíblica dominical, o maior culto de ensino das igrejas. Tá? E à noite, o grande culto, o nosso culto missionário neste domingo. Maravilha. Muito obrigado. Glória a Deus, glória a Jesus. Bom, nós estamos aqui encerrando a nossa lição. Semana que vem temos mais uma lição de número 7. Outra grande lição, onde nós estudaremos mais um pouquinho sobre essa questão da natureza humana e divina de Jesus. Duas naturezas
numa só pessoa, de como ele, ele tinha essas duas naturezas. Nós estamos encerrando aqui. Pastor Jonas, por favor, ore e encerre essa nossa escola bíblica dominical com a bênção apostólica, por favor. Nosso Deus e Pai, somos gratos, Senhor, por ter nos trazido nesta manhã para estudarmos a Tua Palavra. Abençoe cada um dos Teus filhos, Senhor, que estão atentos a receber a Tua Palavra. Ó Senhor, abra o coração, a mente de cada um dos Teus filhos. Pai querido, é o que nós te pedimos em um nome poderoso de Jesus. E o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus.